Olá, meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes aí, prontinhos, preparados? 23ª aula, olha aí. Vamos falar hoje sobre progressão aritmética, a conhecida PA. PA, meus amigos, é muito cobrado em concurso da Sesgran Rio. Então, você que está se preparando, Petrobras, um concurso bancário que seja da Sesgran Rio, é um assunto muito cobrado. CESP cobra de vez em quando, uma vez ou outra na vida e outra perto da morte. E a Fundação Carlos Chagas rarissimamente coloca progressão aritmética. Mas, tá no edital, temos que estudar. Qual é o problema da progressão aritmética? É que ela é uma lei de recorrência. Nós temos que recorrer a ela para calcular a situação inicial. E, além disso, cada situação futura, a gente precisa voltar numa fórmula anterior. Então eu digo que você tem 3 situações na PA. E a segunda situação depende da primeira, e a terceira situação depende da primeira e da segunda. Então existe uma relação de dependência. Agora, vamos falar sobre a PA? Vamos relembrar? Recordar é viver? Opa. O piloto suicida. Nossa progressão aritmética. PA. Então, é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual o termo anterior acrescido de uma constante. Olha a definição. É uma sequência numérica em que cada termo é igual ao termo anterior acrescido de uma constante R, ou de uma razão. Né? Isso a partir de um segundo termo. Então, a partir do segundo termo. Então, é uma sequência numérica a partir do segundo termo, na qual o termo é igual ao termo anterior acrescido de uma constante R, que é chamada razão. A nossa primeira relação numérica foi a contagem de números. E isso é uma progressão aritmética, porque está aumentando de 1 em 1. Então a grande diferença da PA para a PG é que na PA nós temos uma relação aritmética de soma, na PG uma relação de multiplicação. Então a PA você pode trabalhar com a seguinte dica. A diferença é constante. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Então nós temos 2 menos 1 dá 1, 3 menos 2 dá 1, 4 menos 3 dá 1, 5 menos 4 dá 1, 6 menos 5 dá 1. Então a diferença dos termos aí é uma diferença constante. Qual é a primeira situação que nós temos que ter na PA? É o cálculo da razão. Essa dica daí, gente, é para o CESP, viu? Então, se ele colocar uma sequência de números e perguntar se aquela sequência é uma progressão aritmética, você tem que observar a diferença do termo com o termo sucessor é constante? Então, ó, 2 menos 1 dá 1. 3 menos 2 dá 1. 4 menos 3 dá 1. 5 menos 4 dá 1. 6 menos 5. Então, o termo com o seu sucessor. Né? Ou o termo com antecessor, tanto faz. E aí, como você vai escolher, fica a seu critério. Então, a primeira parte da PA, o primeiro cálculo, é a da razão. O primeiro cálculo que nós temos é o cálculo da razão. A razão, que é o R, é a diferença do termo menos o termo anterior. Então, a razão, você tem uma sequência numérica. Sabe que a sequência numérica é
constante. Então a razão será o termo menos o termo anterior. Então, exemplos aqui. Então eu tenho 2. 2, 5, 8, 11, 14 e assim vai. A razão é o termo menos o anterior. Então 5 menos 2 é igual a 3. Bruno, mas eu não quero pegar 5 menos 2, tanto faz. Você pode pegar 8 menos 5, 11 menos 8, 14 menos 11. O importante é que seja um número menos o seu anterior. Beleza? Então essa é a relaçãozinha que nós temos na PA. É o termo menos o termo anterior. Então se eu coloco assim, quem será a razão? Vai dar 1. Beleza? Então é só trabalharmos o termo menos o termo que anterior. Claro, né, a questão já sabe que a sequência apresentada é uma PA. Agora, a grande dica vem agora. Uma dicasinha especial. Determine a razão da PA. Determine a razão da PA. E essa é a dica quando você quer calcular extremos. Ô Bruno, eu não entendi esse A2, A3 e A4. É porque uma PA ela é uma sequência numérica. Então 2 é o primeiro número da PA, é o chamado A1. O A2 é o segundo número da PA, que nós não sabemos quem é esse segundo número. O A3 é a mesma coisa, é o terceiro número da PA, ou seja, é o número que ocupa a terceira posição. O A4 é o número que ocupa a quarta posição e o 18 é o número que ocupa a posição de número 5. E a razão dos termos é o termo final menos o inicial, dividido pela posição final menos a posição inicial. Então, é a diferença das posições? Não. É a diferença dos números dividido pela diferença das posições. Então, eu tenho que a razão aqui será o A5 menos o número A1. Posição 5 menos posição 1. Quem é o A5 é o 18. Quem é o A1 é o 2, dividido por 4. Então a razão é igual a 16, 18 menos 2, 16 sobre 4. É igual a 4. Então essa é a razão que nós temos aí. A razão é igual a quanto? A 4.
Beleza? Tranquilos? Então essa dica aqui, gente, ela é muito importante para você ganhar tempo quando você quer calcular uma razão de termos extremos. Ou seja, assim, eles não estão do lado do outro. E você quer calcular a razão do mesmo jeito. Então você utiliza essa regrinha daqui. Número final, ó, número final menos o número inicial. Então coloca aí, número final menos o número inicial. Menos o número inicial. Dividido por posição final menos a posição inicial. Então bota aí a observação, número final menos o número inicial, e embaixo, posição final menos a posição inicial. Vamos fazer uma outra brincadeira aqui, ó. E aí ele vai lhe dar dois números que não são consecutivos, ou seja, não é um do lado do outro. Então nós sabemos que o primeiro número é A1, não temos esse valor ainda. O segundo número, A2, nós não temos. O terceiro número, que seria o A3, nós temos que ele é igual a 9. E a outra posição que nós temos, o A4, o A5, o A6, o A6 é igual a 18. Início e fim. Ou botar final, né? Então tá aí a situação. Então A3 igual a 9 é o início, né? Início que eu coloco assim, gente, porque eu sei quem é o número. Então o número que eu tenho é o A3 e o A6. Então a minha razão será número final menos o número inicial, que eu conheço. Posição final, que é a sexta posição, menos a posição inicial, que é a terceira. Então 9 é igual a 3. Beleza? Então essa é a razão. Então é só você olhar. Número final, 18. Número inicial, 9. Posição final, 6. Posição inicial, 3. Então aí você faz a diferença dos números dividido pela diferença das posições. Então isso daqui, principalmente se for fazer 6 Gran Rio, muito importante, viu? Deixa eu passar aqui rapidinho. Deixa eu apagar aqui. Olha só, apaga aqui rapidinho. Então vamos à segunda parte. Né? Segundo cálculo. Que é o termo geral. Esse termo geral, que é o AN, que é igual a 1 mais N menos 1 vezes E. Então a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes E.
Então, quem é o AN? Número da posição N. A1, número da primeira posição. N, né? Posição N. E R é a razão. Vou passar aqui rapidinho. Beleza aí? Tranquilos? Então, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, essa fórmula daqui vai ter que ir para a sua memória. Ou, por enquanto, cartolina na parede do quarto. Então, essa fórmula é a fórmula do termo geral. Então, a partir disso, se eu tiver o primeiro e a razão, eu descubro qualquer termo da relação. Então, por isso que eu falei com vocês que é um processo de recorrência pelo seguinte. Porque para descobrirmos o termo geral, vamos precisar da razão. Então, por isso que eu falei que uma depende da outra. Então, nesse caso aqui, gente, ó, vamos ver exemplos aqui. Determine. Letra A. A8. Então eu quero o número que ocupa a 8ª posição. O que eu sei de antemão? Aqui o número que ocupa a primeira, segunda, terceira, quarta. Então a 1 é a primeira, né? A 2, 5, a 3, 8 e a 4, 11. Beleza? Então o A8 será, aí eu vou colocar a fórmula. AN, que é igual a 1, mais N menos 1 vezes R. Opa! Eu tenho o A1? Tenho. O A1 corresponde ao número 2. Eu quero calcular o 8º termo, então eu tenho que o N é igual a 8. Agora, o que falta para eu matar a história aí? Falta a razão. Então a minha razão será calculada aqui. É só pegar o termo menos o anterior. A razão é igual a 3. Que é o termo menos o termo anterior. Então, ó, A8 é igual a 1 mais 8 menos 1 vezes R. O R é igual a 3. Vou botar aqui o A1, que é o número 2, posso colocar logo. Então, só substituir. Gente, ó. Pronto. Eu quero saber quem ocupa a 8ª posição. Então, no lugar do N, eu coloco 8. Porque a N é o número que ocupa a posição N. Quando eu digo A8, é o número que ocupa a 8ª posição. Então, A8 será igual a 2 mais 8 menos 1, 7, vezes 3. Aqui está o grande erro agora. O pessoal faz o seguinte: 2 mais 7 é igual a 9. 9 vezes 3, 27.
E aí, cuidado. Realmente a leitura é 2 mais 7 vezes 3. Só que existe uma relação matemática que você deve respeitar. Numa expressão numérica, prevalece a multiplicação. Mesmo que você tenha uma soma antes, independente da posição que esteja, sempre que nós encontrarmos uma expressão numérica, nós teremos uma regra. Multiplicação ou divisão tem prioridade. Nós temos que respeitar isso. Muita gente erra aqui porque vai e soma. Então é 2 mais 7 vezes 3, 21. Que é igual a 23. Beleza aí? Então vamos fazer uma letra B? Dá aquela paradinha vocês aí em casa, beleza? Vamos fazer a letra B aqui, ó. A21. Então só para reforçar, o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então eu quero o A21. A21 é igual a 1 mais 21 vezes a razão. Quanto é a razão? Deixa aqui. Eu fiz isso, ó. Beleza? Então não tem dificuldade. Ele que vai definir o número que ele deseja. Ele deseja o número A21. Ou seja, é o número que ocupa a posição 21. Então A21 é igual. Quanto é o A1? É o primeiro termo, 2, mais 21 menos 1, 20, vezes a minha razão, que é igual a 3. Então A21 é igual a 2 mais 20 vezes 3, 60. Que é igual a 62. Então essa é a relaçãozinha que nós temos aí. 2 mais 60 é igual a 62. Então não esquece, o principal erro é esse. Vocês esquecem que tem que multiplicar antes. Se você tem uma expressão numérica, multiplicação ou divisão tem prioridade. Então 21 menos 20 é igual, 21 menos 1, desculpa, é igual a 20, vezes a razão, que é igual a 3. Então o A21 é igual a 62. Sinceramente falando, nessa fórmula aqui eu não vislumbro uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque é só coisa do cotidiano. Agora, isso daqui realmente pega, derruba. Eu olhava nas aulas presenciais, sempre que eu passava assim pela sala, eu dava uma olhadinha, o pessoal errava aqui. Muita gente faz isso ainda, 2 mais 20, 22 vezes 3. E aí vai dar 66, e aí perdeu a questão de graça. Vamos fazer só a saideira? Deixa aqui um tempinho só, enquanto eu apago aqui. Para C, eu tenho A32. Então, eu quero o número que ocupa a posição 32. Só para reforçar, ser chatinho com vocês, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. A32 é igual a 1 mais, 32 menos 1 vezes a razão. Deixa aqui vezes R.
Então essa é a relaçãozinha que nós temos aí. O A32 é igual a 1, quanto é o A1? 2, mais 32 menos 1, 31, vezes a razão, que é igual a 3. Então, o A32 é igual a 2 mais 31 vezes 3, 93. Que é igual a 95. Beleza? Tranquilos? Dá aquela paradinha especial. Pessoal, e no próximo bloco, vamos brincar com algumas questões interessantes. Então não sai daí. Te espero para o segundo bloco.